Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre a capital do Amazonas. Os preparativos para a Copa, o serviço de abastecimento, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, transporte coletivo e muito mais. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Boa tarde, prefeito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ana. O prazer é meu, a honra é minha e só agradeço. Prefeito, o senhor caminha para fechar um ano de governo à frente da Prefeitura de Manaus. No início, logo que o senhor entrou e iniciou o mandato, encontrou um cenário bastante difícil, déficit nas contas da Prefeitura, uma situação administrativa bastante desorganizada. Quer dizer, o senhor visualiza 2014 como um ano para se colher muito mais do que em 2013? Sem dúvida, a expectativa é essa. Já teremos de recursos próprios para investimento algo perto de 500 milhões de reais. Era menos do que 300 a 200 e poucos milhões de reais a capacidade de investimento da Prefeitura. Muito pequeno esse percentual, e se a gente leva em conta o global do orçamento. E vamos procurar, com muita austeridade, poupando recursos de custeio para fazer sobrar para investimentos, ano a ano aprofundar isso e colocar a Prefeitura numa situação privilegiada. Acredito que neste ano teremos muito mais vitórias ainda, já tivemos bom ganho real do ponto de vista da arrecadação. E vamos comprimir mais e mais despesas. Eu já vou apresentar um leque de propostas de corte de despesas, cortando mais no osso ainda, vou tirar algumas regalias, algumas coisas do pessoal que trabalha comigo, enfim, secretários, subsecretários, assessores. Nós vamos apertar porque eu quero mais recursos para obras. Fizemos essas obras todas com recursos da Prefeitura. O dinheiro federal, que eu imagino que vai chegar, vai nos ressarcir quando chegar, se chegar. Mas não chegou. Dinheiro da Prefeitura para fazer toda essa montoeira de obras que a gente viu na cidade e a gente trabalhando dia e noite. Tem previsão para esse dinheiro ser liberado do governo federal? Era para ter sido já, porque nos pediram e disseram até que não seria nem empréstimo, seria fundo perdido, Orçamento Geral da União. Desde que nós fizéssemos via exclusiva para ônibus em cada avenida dessas, fizemos a via exclusiva e o dinheiro não veio. Então eu acredito que deverá vir, nós vamos ressarcir e jogar tudo nos bairros. Que eu combinei com o secretário Luiz Borges, de Infraestrutura, o seguinte: eu digo, Luiz, todo o dinheiro de investimento da Seminf, da Secretaria de Infraestrutura, você vai ter para atacar os bairros fortes. E o dinheiro que nós vamos poupar a partir de janeiro para o outro verão, e que vai durante o verão continuar depositando naquela conta, que a gente fica pagando praticamente à vista os serviços que recebe, esse dinheiro vai ser feito. Vai ser para continuarmos os lotes. Vai ser lote 6, lote 7, lote 8, 9 e 10. Mais 5 lotes de obras. São os principais corredores da cidade. Continuando, pegando bairro e pegando Manaus. Mas todo dia da Semin vai ser para nós resolvermos as emergências dos bairros, fazermos recapeamento em bairros, fazemos muita coisa aí e vamos dar um choque muito positivo. O Luiz Borges é muito seguro. Eu tinha esse sonho de trabalhar com ele. O meu governo foi quem o revelou da outra vez. E ele é um tocador de obra de primeira, organizado, sabe tudo de Secretaria de Infraestrutura, sabe tudo, conhece tudo do solo e do subsolo de Manaus. É um senhor tocador de obras, junto ali com uma rapaziada nova, junto com o pessoal que ele está trazendo, e junto com esse grande mestre de todos nós, que é o Orlando Holanda. Eu creio que vai ser mar de almirante, céu de brigadeiro ali para nós. Prefeito, em relação ao serviço de abastecimento e distribuição de água aqui na capital, logo que o senhor iniciou o mandato, levou um susto, foi aquele rompimento em série de adutoras e chegou-se a se pensar até em rescisão de contrato com a Manaus Ambiental. Quer dizer, a situação está mais aliviada, vocês estão caminhando numa boa relação? Olha, assim, hoje eu passei aqui pelo Aleixo, né, e vi, arrebentou um cano numa calçada, felizmente, mas eu mandei imediatamente acionarem uma empresa de confiança, que eu sabia qual é. Só eu provo ou não para eles fazerem, que eu não quero que eles estraguem o asfalto que acabamos de fazer. E na hora, quando eu passei por lá, para conferir se estavam mesmo, eles já estavam lá, os trabalhadores da Manaus Ambiental. E faltava, não tinha água, a não ser 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou até nenhuma água. 542 mil pessoas em Manaus. Nossa, população de 2 muita gente. 100 mil mais ou menos, muita gente. Hoje, acredito que a gente tenha menos de 200 mil pessoas sem água, o que é muito ainda. Mas a gente mês a mês, dia a dia, por exemplo, no dia
Os primeiros 10 dias de janeiro vamos entrar pesado no São José, fazendo ligações e colocando água na casa das pessoas. Já é feito o PROAMA? Porque nós tínhamos a seguinte situação. O PROAMA não era para ter sido construído pelo governo do Estado. O poder concedente é a prefeitura. O governo do Estado construiu. Então, ficamos o governador Maria na seguinte dúvida: puxa vida, será que a gente não vai se envolver numa questão jurídica aí negativa, usando desse jeito? Nos cercamos de todas as garantias jurídicas e fizemos a limonada do limão. Pegamos o limão e fizemos a limonada. Porque o programa está sendo usado, não há perigo de processo contra o governador nem contra mim, estamos aí tranquilos quanto a isso. A água está sendo utilizada, a gestão é da antiga COSAMA, há uma supervisão muito clara, tanto da agência reguladora, do Dr. Fábio, quanto, sobretudo, do comitê, que eu dizia do PROÁGUA, né, que é chefiado por uma pessoa indicada por mim, que é o Dr. Sérgio Elias, e as ligações estão sendo feitas pela Manaus Ambiental. Deveriam ter sido feitas lá atrás, mas estão fazendo agora, antes tarde do que nunca. Eu acredito que a gente, no outro semestre, fecha o semestre que vem, com as pessoas não tendo mais problema de água aqui. E eu vou dar graças a Deus, porque eu dizia uma vez para o Omar, ele concordava comigo, de Omar, eu acho que nós temos que recusar o papel de heróis da água, porque é um direito tão líquido das pessoas. Tão básico, né? Tão básico, que eu vou me gabar que foi eu que coloquei água, você colocou água. Claro que as pessoas vão agradecer a gente. Não, vai ficar escrito isso, vai ficar claro que de quem fez, quem resolveu. Eu disse assim, poxa, o que eu quero dizer, eu poderia não fazer aquela passagem de nível inteligente, vai ser uma revolução no trânsito ali daquelas bandas, para quem sai do aeroporto. Eu poderia não fazer. Então, tá bom, cara, pô, que bom que você fez, obra bacana, mais elogio, a gente até aceita. Mas me elogiar porque eu acabei com o problema da água? Nossa, água, quem não tem água morre. A mulher grávida fica doente, o menino acumula verminose em cima de verminose. Agora, prefeito, Manaus vive uma situação controversa em relação ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Até pouco tempo atrás, a gente vivia numa situação precária, mas o serviço aumentou. A rede de esgoto vem aumentando, vem crescendo pela cidade. E a Manaus Ambiental reclama que hoje, em vários pontos de Manaus, existe a rede, mas o morador não faz a ligação. Quer dizer, essa situação controversa, né, tem solução? Quer dizer, a prefeitura já está pensando em convencer os moradores ou subsidiar parte dessas ligações? Como é que vai acontecer isso? E se for de renda baixa, a gente pode, inclusive, ver junto com a empresa uma forma de fazer isso. Agora, de renda alta, acho que é uma obrigação, né? De renda de razoável para alta, é obrigação a pessoa fazer, até porque é benefício para a sua família, valorização para o seu imóvel, para o seu bairro. É porque a rede de esgoto passa em frente à casa do morador e ele continua despejando o esgoto doméstico no igarapé ou, mais grave, na rede pluvial. E, por outro lado, se faz a ligação, se começa a pagar por aí, porque tem uma outra controvérsia. Estão cobrando onde ainda não fizeram. Também. Como é que eu vejo? Se vão fazer tal dia, bem pertinho do dia de hoje, eu acho que vale a pena pagar, porque você está financiando um benefício para a sua família. Se é só para o ano que vem, então deve começar a pagar no ano que vem. Esse eu acho que eu Sem dúvida. Porque o que acontece é que a empresa investe. Tudo que eu não quero é que prevaleçam as regras do contrato que eu recebi, que teria 80% de esgotamento sanitário em 2045. Eu digo, meu Deus, quer dizer, eu vou estar morto, não vou nem saber se fizeram ou não fizeram. 2045, Manaus vai ser uma cidade ridicularizada pelo mundo inteiro se só tiver 80% de esgoto em 2045. Eu quero 100% de esgoto muito mais para cá. 2020, não sei o quê, 2030 no máximo, 100% de esgoto. Porque é como a água, é básico, nós não podemos continuar com essa... As pessoas faziam, inclusive, confusão, porque eu fui o primeiro prefeito a fazer drenagem aqui. Fiz 500 quilômetros de drenagem numa Manaus muito menor do que essa. As pessoas diziam, poxa, você fez um belo serviço de esgotamento sanitário. E não era. Drenagem de águas pluviais e de águas servidas. É diferente do esgotamento sanitário por galeria. Pois é para não alagar a cidade. Exatamente. E o melhor exemplo de esgotamento sanitário é aquele que os ingleses fizeram no centro. No centro, que até hoje perdura. Alguns deles já precisam de revisão, mas perdura até hoje. Trabalho fantástico. É uma coisa do outro mundo. Então, nós temos que fazer o bom senso prevalecer.
a empresa está começando a investir, tem que investir mais, tem que puxar para cá o prazo final e 100% de esgotamento sanitário. Não dá para ser 80%, porque, nossa, aquilo ali, eu li aquilo e fiquei com vergonha. Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Não posso, a empresa sabe disso. Vamos abrir o ano conversando já sobre puxar para cá, para perto, 100% de esgotos. E 100% de esgoto, eu também não caio, não sou tão trouxa para cair nessa história. Não é 0 hoje, 0,1 amanhã, 0,5 depois de amanhã, aí 1, aí depois 35 em 2030. Não. Vamos fazer direitinho. Você vai mostrar para mim agora que você quer cumprir mesmo a meta. Então já começa pegando pesado agora. Pode até aliviar, a minha proposta é diferente. Posso até começa vocês, pesado e depois alivia. Até alivio vocês perto de 2030. Mas eu quero pegar pesado logo, porque eu quero resolver a situação das pessoas com rapidez. Então nós temos que fazer disso um verdadeiro serviço público. Eu tenho dito ao pessoal do Manaus Ambiental, eu tenho dito aos proprietários de ônibus, eu disse, poxa, vamos fazer da profissão de vocês profissão respeitável. Eu tenho uma aprovação enorme com o prefeito. Por que vocês não querem a mesma aprovação para vocês? O senhor falou em proprietário de ônibus, o Detran recentemente divulgou um dado que eu fiquei assustado. Grande parte dos acidentes que estão acontecendo já aumentou o número de acidentes de trânsito envolvendo ônibus. E o próprio presidente do Detran disse que as companhias estão operando com verdadeiras sucatas na cidade. Quer dizer, a prefeitura vai fiscalizar com rigor em 2014 essas empresas. Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje conversando com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Prefeito, eu fiz a pergunta no bloco anterior em relação à operação das empresas que atuam no transporte coletivo de Manaus. Quer dizer, eles estariam operando com verdadeiras sucatas. O Detran fez várias blitz, né, nas garagens e constatou que eles estavam realmente usando de artimanha, quer dizer, seguravam os carros, às vezes deixavam a fiscalização passar e liberavam esses carros que não têm condição nenhuma de trafegar no trânsito de Manaus. Quer dizer, a prefeitura vai fiscalizar também, junto com o Detran, com mais rigor em 2014. Quer dizer, o número de acidentes envolvendo ônibus que operam no transporte coletivo aumentou esse ano em relação ao ano passado. Olha só, acho até que a frota não é tão velha assim. Eu já renovei a frota em 150 ônibus novos, todos com elevador, para deficientes, contundidos e idosos, e muitos com 2 portas por causa do BRS. Entra gente aqui, sai gente aqui, entra gente aqui, sai gente aqui. E eu podia ter renovado até mais fortemente. Acontece que se você zera tudo, você pressiona a tarifa para cima e eu tenho que ter cuidado também, tem que ter o olho na bolsa do povo, no bolso popular. E eu cuido de outros detalhes também que eu acho que visam a diminuir o número de acidentes com ônibus. Por exemplo, fiz no último entendimento de tarifa, lá atrás, em abril do ano passado, acrescentei R$3 para um lanche ao chegar. As empresas reclamaram, não reclamam porque a decisão minha está tomada, enfim, colocamos aquilo na planilha. E aqui não é demagogia, que eu nem preciso, o pessoal que mais gosta de mim em Manaus, em qualquer época, é o pessoal rodoviário. Não precisa nem fazer tanta média com eles, não. E nem fiz média, eu queria eles bem alimentados, começando o dia, para ter tranquilidade. Segundo, eu exijo condições de trabalho corretas. Estão no processo de reciclagem, o cobro das empresas, já fizeram alguns cursos de reciclagem, vão fazer mais em 2014, para que o motorista tenha prudência, para que ele trate bem ele e os demais, o trocador. Investimento no pessoal, né? O usuário é o rei, tem que entender o usuário como rei. O freguês tem sempre razão, tem que deixar ele entrar, tratar assim, né? Porque ele que está pagando, ele que sustenta a empresa, ele que está pagando a passagem, ele que paga o salário do motorista, do despachante, do trocador, do pessoal das oficinas, enfim. Então, muito respeito com o usuário. Logo que eu cheguei ao governo, teve um acidente fatal, o ônibus arrancou e um senhor de idade, tropeçou e morreu. Então, isso aí eu quero que seja coisa do passado mesmo. Outra coisa, condições de trabalho. Fui ao Terminal 5, que nós vamos entregar, aquele de São José, vamos entregar no dia 30, às 5 da tarde. Fui lá ver como estava, porque eu já disse a eles, olha, vai entregar dia 30, não tem conversa fiada, que já estão atrasando a entrega do T2, T3 e T4,
Eu deixei para fevereiro, dei um prazo até final de fevereiro, e aí eles vão ter que se virar nos 30 e cumprir uma palavra que deviam ter cumprido, o pessoal da CEMIG deve ter cumprido até 30 de dezembro deste ano. É a mesma empresa que faz todos os terminais? Não. Uma empresa faz T5 e o T3 ou T4 e a outra faz o que sobrar. Mas fui lá ver e os motoristas me chamaram a atenção e as cobradoras para o localzinho onde eles ficam. Absolutamente desumano mesmo. Um calor violento. A pessoa chega daí cansada, exaurida, um ventilador funcionando mal. Aí eu chamei a empresa que faz lá, eu digo, olha aqui, abra esse buraco agora, na manhã, abra hoje esse buraco. E liguei para a empresa global e disse, mande colocar um ar-condicionado. Quando dia 30 eu quero ver funcionando esse ar-condicionado, quando eu vier inaugurar aqui. Esse ar-condicionado vai dar descanso para os motoristas que estão ali. Eles vão realmente descansar entre um trabalho e outro, entre um turno e outro. Que ali realmente eu fiquei uns 10 minutos com eles, justamente para sentir a barra. É desumano. É desumano. Você ficar ali horas, e dias, e meses, e anos, passando aquelas horas todos os dias ali, é para matar mesmo. Então tem vários fatores. A desorganização do trânsito, a exasperação que eles ficam com o trânsito que não anda, enfim. Agora vamos ter o BRS. O BRS vai de ponto a ponto, levando passageiros, então a velocidade vai ser maior na média. Vocês querem atingir 20 km por hora, né? Já muda em de média. figura, eu queria 25, assim, vamos ver. Porque já muda de figura, o IPK vai lá para cima, isso é bom quando a gente fala de tarifa, porque pressiona a tarifa para baixo, não para cima, o IPK melhorando. Vamos ter os alimentadores, tudo organizadinho. Você acredita que até quando o BRS vai estar funcionando efetivamente já nesse Já vamos começar em janeiro. Janeiro. Claro, vamos. O Constantino já vai ser um corredor que vai inaugurar e já temos um bom resultado naquele corredor ali da Epaminondas, né? Mas o da Constantino vai começar agora e ali não é fácil. Você, tirando o gargalo da Constantino, você faz, quando a gente tirar o terminal, o T1, né? Tirar o T1 dali, com a carga a bordo, não prejudica a integração, ele vira apenas uma coisa inservível, né? A gente vai ter uma avenidona bonita para andar, então as condições de estrada também, não ter buraco, não ter prego, não ter nada, não ter reclamação, porque está andando num tapete, aí não tem reclamação do passageiro, ele está fazendo o curso de reciclagem dele, ele tende a ficar melhor, de bem com a vida, uma situação mais favorável, né? E a gente vai, se Deus quiser, mostrar de ano para ano o índice de acidentes menor. Eu espero isso, que isso faz parte também de dar segurança à população. Prefeito, falando de política, aqui mesmo no Band Cidade Entrevista, em abril, o senhor me disse que estava descartada a hipótese de realmente concorrer ao governo do Estado em 2014. O senhor permanece com essa ideia, de frente já com o índice de aprovação do seu governo altíssimo, um dos destaques nacionais, sem dúvida alguma. Mas ele mudou alguma coisa em relação à sua posição? A generosidade do povo, a nossa é disparadamente a prefeitura mais bem avaliada do Brasil. 76%. 76%, segundo o IBOP, segundo o GPP, 80%. E com a aprovação pessoal do prefeito de 84% no GPP. Uma coisa assim impressionante. E mais, se você olhar os dados assim, de transferência de voto em potencial, você olhar os dados assim, 90% das pessoas, segundo o GPP, não querem votar num candidato que seja hostil ao prefeito de Manaus. 93% das pessoas de Manaus querem um candidato eleito governador do estado que trabalhe em comunhão com o atual prefeito de Manaus. Então é uma coisa assim que dá um pouco espaço para alguém dizer, dá para trás do que a gente conquistou. É até reflexo do que está acontecendo, né? O governador tem mantido uma posição bastante... Exato, a gente se ajuda, a água é um exemplo. A água é um exemplo. Eu estou muito feliz com essa conversa, com esse entendimento. E o que acontece? Eu sou muito realista e não sou uma pessoa ambiciosa. Eu não vivo inventando moda. Acho que essas pessoas são doentes de ambição. Eu sou doente estou louco para ver o Rio Negro jogando de novo, para eu ficar doente pelo Rio Negro outra vez. Eu sou doente pelo Flamengo. Mas de ambição, não. Essa história de querer ser isso e aquilo, não. O que tiver que ser, vai ser na minha vida. O senhor vai concluir o mandato? Claro. Talvez eu nunca mais reúna na minha vida condições tão boas para disputar uma eleição.
Outro dia um rapaz fez uma pesquisa e disse que eu era o segundo lá embaixo. Eu quase que faço um telefone para ele e digo assim, olha, você está querendo que eu saia mesmo? Quem está te encomendando a pesquisa vai ficar zangado contigo. Vai ficar zangado, vai te dar uma bronca, porque tu está me provocando. Se eu sou de aceitar a provocação e saio candidato, vai ter uma tremedeira geral na terra, entendeu? Vai ter um terremoto aqui. Mas não vou ser, pode tranquilizar quem for candidato, eu não vou ser não. Qual que vai ser a sua postura em 2014? O senhor vai abraçar um candidato para governo do Estado? Quer dizer, nacionalmente o senhor já declarou que, sem dúvida, que vai apoiar a Aécio? É o que eu digo assim, vai ser assim, eu nunca vou perder a compostura. Eu vou trabalhar por um candidato que eu queira apoiar, uma candidatura fora do expediente, sem envolver meu governo nisso, e num momento assim e com uma compostura incrível. Eu quero que todo mundo perceba que há um comportamento republicano. Vai subir no palanque? Subo, mas assim, não vou deixar o meu trabalho para subir no palanque. Eu vou subir no palanque depois do meu expediente. E na hora própria. Não quero nem saber dessa conversa antes de março, abril, maio. O senhor tem sido assediado? Muito. Por pré-candidatos? Lógico, porque todo mundo sabe que seria um apoio assim bom, né? Porque o povo confia na gente. A gente confiando em alguém tende a ser uma coisa boa. Mas não entro nessa mesmo. Eu seria um leviano se eu fosse candidato. Eu seria um leviano. Eu teria que ser alguém que, nossa, está fazendo um trabalho. Aí eu vou descobrir esse santo para cobrir o outro. Eu não. Eu prefiro que outras pessoas façam esse papel, e o meu papel é de governar Manaus por 4 anos, talvez até mais. Se me perguntar assim, você pode se reeleger? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Que se em 4 anos dá para fazer tudo isso que a gente quer fazer, em 8 dá para fazer o dobro. O senhor rompeu com o vice-prefeito? Não, apenas ele não é meu candidato. Qual é o relacionamento hoje? Olha, eu não tenho visto assim esses dias, mas apenas ele está claro que ele não é meu candidato, ele tem muito o que aprender, tem muito o que caminhar. E o que eu dizia, eu estou dizendo. E agora ele está à vontade para ser candidato. Ele não podia ficar no meu secretariado durante esse período de abrir orçamento, esse período de planejar o que vai acontecer. O candidato pode ter a tentação de fazer obras que deem voto, enfim. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com obras que resolvam Manaus. Meu problema todo era ele não ficar no secretariado, nem ele, nem ninguém que fosse candidato. E foi assim que um pesado amigo como o deputado Paulo Deney saiu também, prestou seu serviço e saiu. Meu secretário particular do Marques saiu. E o vice-prefeito também saiu. Mas nada, agora está à vontade, pode ser candidato à vontade. Não tem o meu apoio, porque eu só voto quando eu sinto que a pessoa está preparada e madura para isso. Ele aprenderia muito mais ficando com o vice-prefeito ao meu lado, ganharia experiência, é muito jovem, tem apenas 33 anos, a idade de Cristo. Mas quer ser, agora está livre, dentro do partido dele, estou nem aí, pode ser à vontade. Chegamos ao fim do programa, gostaria das suas considerações finais, saber das suas prioridades para 2014. Olha, o nosso trevo inteligente, Iano, ali da Torquato, acesso do aeroporto, vai ser uma obra cartão postal. A gente tem um Mercadão, que é uma coisa clássica do passado, tem o Teatro Amazonas, nós vamos fazer uma coisa parecida, é uma obra de arte. Vai ser uma coisa linda e funcional. Nós vamos pegar forte nos bairros, para dar uma atenção aos bairros, com o mesmo nível de qualidade que fizemos nos bairros e nas partes mais centrais neste verão que passou, que ainda estou considerando o verão que está aí, porque eu trabalho em bairro de chuva também, né? E vamos investir 150 milhões no primeiro semestre, 80 do governo federal, 70 da prefeitura, 150 em 45 unidades básicas de saúde, 42 ou 43 ampliações de unidades básicas, 42 ou 43 de recuperação de unidades básicas de saúde. Nós vamos resolver bastante coisa de pendência de aluguel de escolas, enfim. Nós vamos trabalhar, essa coisa do sistema de transporte e de trânsito, são duas coisas imbricadas, mudando os semáforos que estão aí antigos por semáforos inteligentes que dialoguem com os carros. Fecha aqui porque aqui tem muito carro, tem pouco carro, e abre para onde tem muito carro. Isso que a gente quer. As licitações estão sendo prontas. Eu vou continuar com uma administração financeira muito forte, muito assim, cuidando muito de poupar centavos, poupar tostões, porque a gente desperdiçando desanda. A gestão financeira é a base de qualquer gestão administrativa boa.
Então, estou muito animado e queria desejar a você, Ian, que é uma figura de elegância ímpar, exemplar, desejar a você e a toda a equipe, a toda a família Bandeirantes, a toda a família da TV Rio Negro aqui, o meu querido Garcia, a minha querida Rebeca, a vocês todos, ao Massara, que é o diretor, né? Ele é diretor geral, né? O Massara me fez um elogio dizendo que você é uma figura que tem toda a tendência para brilhar no plano nacional, dentro da Band, ou quem sabe outra emissora, que a gente nunca sabe o que acontece no futuro com um profissional. É exatamente a impressão que eu recolho de você. Para o nosso povo, eu desejo um ano novo em que as realizações pessoais sejam possíveis, as realizações comuns, aquelas gerais, venham pelo esforço nosso, poder público, das pessoas, dos empresários, dos trabalhadores, porque Manaus tem jeito sim, já mostramos isso. Nosso governo não é mais governo de esperança, é governo de realidade. E a realidade de 2014 vai ser melhor, com o seu esforço, com a sua compreensão. Um rapaz repórter de A Crítica viu alguém pichando, soube que alguém pichou no dia da inauguração da Ponta Negra, uma alma pobre pichou lá um abrigo de ônibus. Esse rapaz, do dinheiro dele, ele não fez propaganda, um amigo nosso, que é amigo dele, que nos disse, ele comprou o material, foi lá e limpou. Quer dizer, é um exemplo de solidariedade, o Exército trabalha com a gente, a Marinha trabalha com a gente, a maçonaria trabalha com a gente, as igrejas trabalham com a gente. O povo está cada dia mais dentro de um projeto que vai beneficiar o povo. Confio nisso, viu? Vamos à luta. Feliz 2014. Prefeito, feliz ano novo, sucesso na sua missão. Obrigado. O Band Cidade Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band.